Triunfo do nosso esquadrão. Triunfo do esquadrão. Hoje foi no amor. Foi no amor, irmão. Luciano Juba, Michel Araújo e gol contra. Bahia vence. Pergunta esse cabra aí, Marinho. Se lance para vermelho, ele queria o quê? Que passasse direto, é? Que não marcasse nada, é? Manda ele explicar aí, na moral. Ele tá aqui gritando, eu queria ver 11 contra 11. Fim de papo por aqui, o Bahia vence por 3-0 diante do Bragantino. Puco nele, Marinho. Valeu, Miguel, tamo junto, viu? Eu achei que foi barato, mas deu pro gasto. Aí, os caras estão reclamando de um 3-0, irmão. Fora o baile, venceu e convenceu, como disse aqui o Dimives. Né? Venceu e convenceu. Poderia ter sido mais? Tínhamos a chance, tivemos a chance de fazer mais? Sim. Porém, um Bahia que peca em alguns momentos no ofensivo, né? Teve o lance do pênalti, que para mim foi pênalti, era para ter sido marcado, uma penalidade em cima do Jean Lucas, né? Que o árbitro escolhe não marcar, o VAR analisa e concorda com a decisão de campo e pronto. Vamos pegar os jogadores do Bahia indo ali. Vamos pegar os jogadores do Bahia indo lá na torcida, vamos lá. Festa do torcedor do Bahia, festa do Bahia. Aqui no Cícero Marques, a Vila Municipal, Bahia 3-0, meu irmão. Viajar é bom. Viajar e ganhar, irmão. É bom demais, já dizia o outro. Viajar é bom sozinho. Demais, irmão. Ô, irmão, você é doido, velho. É muito pé frio pra uma viagem só, pô, às vezes. Às vezes, você é doido. A Colômbia mesmo tava carregada. Viu? Vou mandar pra Felipe, deixa eu ver aqui, ó. Vou mandar pra Felipe Santana. É só você. É preciso registrar jogão de Marcos Felipe, tá dizendo o Alex Souza. Mas cuidado, Alex, que se falar isso aí, vai aparecer os malucos reclamando ainda, viu? Muito seguro, embaixo da trave e na saída, na onda ali de um líbero, né? Concordo. Jogão do Marcos Felipe, jogão do William José, né? Que baita partida do William José hoje aqui. Diga-se de passagem, diria craque Neto. O conjunto de forma geral, né? O time todo em campo hoje. O meu querido Eric Bonfim, ele mandou aqui. Fala, Marinho, será o time desse ano o quebrador de tabus? Já quebrou alguns, né? A gente vai falar disso aqui, a gente tem tempinho aqui do pós-jogo, vamos falar de uns tabus já já. Um abraço, viu, Eric Bonfim, tamo junto. Triunfo Bahia 3-0, irmão. 3-0 Bahia hoje. Daqui a pouquinho, quando o Marinho estiver aqui, Bia estiver aqui, eu pesquiso isso aqui também. O Bahia já tinha o segundo melhor início de Série A dos pontos corridos. Imagino que ainda esteja atrás da temporada passada, daqui a pouco eu dou uma olhada nisso, mas um excelente início de Campeonato Brasileiro do Bahia. E o recorte recente, a gente acaba misturando com as competições de Sul-Americana não, Sul-Americana a gente vai ainda, Libertadores, Copa do Brasil, outras competições, e acaba que se perde o recorte. Mas nos últimos 8 jogos de Série A, o Bahia venceu 6. Então ainda teve aqueles pontos perdidos contra a equipe do Grêmio, que vão fazer falta, mas enfim, que eram factíveis. Mas o Bahia venceu 6 dos últimos 8 jogos na Série A. Perdeu para o Flamengo, 1-0. Perdeu para a equipe do Grêmio também 1-0. Então, uma crescente muito grande do Bahia nesses últimos jogos. Imagino que seja a equipe, se não a que mais pontuou nesse período, com certeza, uma das 3 equipes que mais pontuou nesse recorte de Série A.
Então, Bahia muito bem nessa retomada. É manter isso aí, até porque precisa para voltar a Libertadores. A meta do Bahia é essa, é a principal competição do Bahia. Precisa pontuar, precisa novamente fazer um bom início, uma boa batida nesse início de Campeonato Brasileiro. Vai para pausa, um mês dessa pausa, vai tranquilo, na quinta posição. Fluminense não joga, Botafogo não joga. Eram as únicas duas equipes que poderiam alcançar o Bahia. Então o Bahia vai ficar nessa quinta posição, vai tranquilo para essa pausa, mentalmente também na pontuação. Fecha com chave de ouro essa primeira parte de Campeonato Brasileiro com esses pontos conquistados. E agora tranquilidade para descansar, terá os 15 dias de férias, terá o período de treinamento também. Então, tranquilo para essa preparação, para a sequência da temporada, mentalmente, vai estar todo mundo descansado, vai estar todo mundo fisicamente também tranquilo para essa pausa de Campeonato Brasileiro. Tabela do Campeonato Brasileiro, tá aí. O Bahia, o Cruzeiro ali já finalizou, o Bahia com 21 pontos, são 6 triunfos em 12 jogos, aumentou seu saldo de gol para 3, um ponto a menos do que a equipe do Palmeiras, que ainda joga na rodada, 2 pontos a menos do que a equipe do Bragantino, que o Bahia derrotou hoje, e 3 pontos a menos do que a equipe do Cruzeiro também, que empatou com o Vitória, jogando o segundo tempo inteiro, com um jogador a menos, depois da entrada criminosa do jogador do Cruzeiro. A gente falou já sobre isso. O jogador do Vitória acabou quebrando o tornozelo, não foi? Uma cena feia. Uma cena feia mesmo da contusão do jogador do Vitória. Vi um comentário engraçado no Twitter falando assim: eu sou do tempo que o Bahia tinha um jogador a mais e não conseguia vencer. Jogava mal. Era pior quando tinha um jogador a mais. Hoje o Bahia aproveitou, né? Até porque era uma partida inteira com um jogador a mais, praticamente. A expulsão foi logo no início, 9, 10 minutos o jogador do Bragantino foi expulso. Bahia conseguiu manter a tranquilidade. Os primeiros minutos eu ainda falei que faltava acelerar um pouquinho mais as jogadas. O Bahia pragmático. Até os 33, 35 minutos do primeiro tempo, o Bahia tinha tido 2 finalizações que não tinham sido num gol. Um Bahia que tocava muitos passes, mas não acelerava o jogo, né? Não levava perigo para o goleiro Cleiton. Depois que sai o primeiro gol, as coisas funcionam. Acho que um lance antes já tinha funcionado melhor, que o Ademir toca no Gilberto, o Gilberto faz o cruzamento, o William José cabeceia, o zagueiro do Bragantino tira. Ali o Bahia já começava a melhorar na partida, faz o primeiro gol, consegue o segundo no finalzinho do primeiro tempo e acalma toda a situação. Aí, MG atualizou. Aí acalma toda a situação do Bahia para a sequência da partida. Rapaz, Mingo contundiu? Não, ele voltou para a partida. O Ramos Mingo parece ter sido só situação de jogo, também torcer para que não seja nada demais. O Cristiano Yuri desce a madeira aí no Nestor para ver se ele começa a jogar bem. Mas eu não critiquei o Michel Araújo como um todo, não. Critiquei a última partida, que de fato eu não achei que foi boa, mas acabou que ele terminou com um gol e uma assistência. Tá aí as câmeras ainda da partida. Aí é fácil evacuar e ir todo mundo embora, né? 3 mil pessoas? Qual foi o público mesmo que Marinho falou? 3 mil? 2 mil pessoas? Aí é moleza, irmão. Vai todo mundo embora, até a galera da limpeza aí. Não tem muito trabalho, porque é tranquilo. Esse mês de férias pode ajudar o Lúcio a melhorar o psicólogo dele. 15 dias, Marcos. Mas pode, de fato, ajudar o Lúcio. Inclusive, é um ponto, né? Porque pode ter sido por necessidade da partida, apesar que o Lúcio não é um jogador lento. Então, não sei, o Rogério pode até dizer isso na coletiva se for tocado nesse assunto, ou se ele resolver falar que ele poderia ir com o Lúcio no lugar do William José. Mas depois da declaração que ele quer jogar de ponta na posição dele, sai o William José, entra quem? Entra o Thiago. Não entra o Lúcio, que estava no banco de reservas. E não jogou na data FIFA, né? As 2 partidas ele estava convocado, mas não jogou. Então, assim, pode ser o primeiro recado, ou o grande recado de, assim, irmão, você não pediu para ser ponta? Você não pediu para jogar pelos lados? Então, beleza. Hoje o reserva do William José é o Thiaguinho, então ele não coloca o Lúcio Rodrigues na posição que seria a substituição natural, sai o William José, entra o Lúcio Rodrigues, ele vai com o Thiaguinho, não coloca o Lúcio Rodrigues, então pode ser os primeiros desmembramentos depois da fala do Lúcio Rodrigues, depois da resposta do técnico Rogério Ceni, que falou que conversou, que nessa pausa vai ter tempo de treinar o Lúcio na ponta, vai tentar treiná-lo para ele jogar na ponta, apesar que ele sabe que tem a concorrência do Eric Pulga, do Ademir, do Kaique, do Cauli. Então, pode ser o primeiro indício aí do técnico Rogério Ceni
de fazer a vontade do Lúcio Rodrigues e colocá-lo para a ponta e deixa de ser opção como um centroavante. Thiago entrou porque a partida estava morta, diz o Will. Mais um motivo para ele ir do Lúcio. Partida morta, adversário com a menos, tentar retomar a confiança do Lúcio marcando gol, substituição de um pelo outro. Eu acho que seria. Recado de Ceni, diz o Lemos, colocou todos os jogadores de ataque menos o Lúcio. Diz aí o Lemos. Fim de jogo, o Rogério dando uma bronca em Caio Alexandre. Comentaram aqui na minha postagem, mas eu não vi. Eu de fato não vi. Estava aqui com a narração de Marinho, não estava ouvindo a TV, mas falaram que ele deu uma bronca no Caio Alexandre, né? Que ele puxou o Caio Alexandre, deu uma bronca e tal. Não vi. Não vi de fato não, mas comentaram mesmo que ele deu uma bronca retada no Caio Alexandre. O Gabriel também fala aqui, ó, recorde quebrado, o Bahia acertou 675 dos 718 passes tentados, um aproveitamento de 94%. Este é o maior aproveitamento nos passes em um time em uma partida do Brasileirão desde 2012, diz o Gabriel Davi. Quem faz esses dados normalmente ou é o Datafute ou é o SofaScore. Deixa eu ver aqui se o Datafute... foi o Datafute mesmo. Aqui, ó. Recorde quebrado, o Bahia acertou 615 de 718 passes tentados. 94% de aproveitamento. Maior aproveitamento nos passes de um time em uma partida do Brasileirão. Via OptaJoe. Que mudou o nome, é OptaJoão agora, né? Que viagem. Mas tá aí, 94% de precisão dos passes da equipe do Bahia. Com a mais, cadenciou o jogo, teve posse de bola. Cadê, rapaz? Thiago está merecendo mais do que Lúcio no momento. Questão de justiça, diz o Braulio. Também tem isso, né? O Thiago marcou 2 gols na última partida. Mas eu também acho que tem um pouco de tudo que aconteceu nessas últimas semanas. Jean Lucas e Kaique merece uma multa de 10% no salário, diz o William. O clima tá bom, irmão. O clima tá bom, tá tranquilo. Acho que são questões que precisam ser chamadas a atenção. O do Kaique eu achei ainda mais displicência, do Jean Lucas eu achei erro mesmo, do Kaique displicência, mas nada do que um puxão de orelha. Eu não puniria com 10% do salário por causa disso não, ainda mais o Bahia tendo vencido, o clima tranquilo. O Rafael falou que o Alexandre é muito preguiçoso, pode marcar, para de marcar, desculpa, deve ter sido isso. Não sei se foi isso não, mas não vi o que foi que falou. Jogou com determinação, profissionalismo e confiança, que poderia vencer com personalidade. Parabéns, esquadrão. Tá aí, parabéns ao time do Bahia pelo resultado. Cadê? Meus amigos, quando a gente ganha e vocês só sabem reclamar, Pois acho que é dia de comemorar hoje, sequência positiva do time do Bahia. Michel Araújo está fazendo por merecer mais minutagem, belo gol. Inclusive, Michel Araújo já tinha marcado no último jogo, marcou mais um hoje. Deixa eu puxar aqui o Michel Araújo. Aqui, ó. Michel Araújo, inclusive, a nota de todo mundo aqui no Flash Score, todo mundo verdinho. Só o Jean Lucas que teve 6.5. De resto, todo mundo com nota acima de 7. O Juba eleito melhor com 8.4. Michel Araújo. Ele marcou no Bavi, marcou contra o Paysandu, marcou contra o Náutico, marcou hoje. Então, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Os últimos 7 jogos do Michel Araújo, ele marcou em 4 dos últimos 7, sendo que ele foi titular em apenas 1, 2, 3. Em 3 dos 7. Marcou 4 gols. Então, Michel Araújo, o próprio Ceni defendeu em uma coletiva recente, falando que ainda não teve o melhor do Michel Araújo, que ele ainda tende a evoluir muito, tanto ele quanto o Nestor, né? Tá aí. Dando resposta, o Michel Araújo, criticado por parte da torcida. A gente também já falou sobre o Michel Araújo, que precisava render um pouco mais. Então, dando resposta, ajudando. Belo gol do Michel Araújo de fora da área. O Marcos fala, tem gente reclamando, eram 35 anos que o Bahia não ganhava em Bragança. O Bahia nunca tinha vencido o Bragantino em Bragança Paulista, né? Então, primeiro triunfo era a equipe que o Bahia mais tinha jogos na casa dele, mais vezes tinha ido como visitante e não tinha vencido. Era o Bragantino disparado, o Bahia quebrou isso aí. Cadê? Tamo de férias, agora é curtir o São João no interior da Bahia. Pois é, diz o Cláudio, tranquilíssimo, como diz nosso querido Paiva, tranquilíssimo, aproveitar o São João, o elenco vai ter férias, imagino que já começando amanhã, alguns vão viajar, outros não, outros viajam rapidinho e voltam, canal do Puco não para,
a apuração de mercado vai continuar. Temos alguns conteúdos exclusivos ainda para fazer também durante esse período, entrevistas para sair, as lives, trazer personagens. Chamamos nossa querida Clara Albuquerque, que o convite está feito, eu acho que vai aparecer em algum momento no B3 Studio para a gente fazer um balanço desse primeiro semestre do Bahia, né? Essa primeira pausa do Bahia, os resultados, gols marcados, performances individuais. Trouxe hoje os números do Pulga, chegou a 8 gols e 8 assistências, muito perto do duplo que a gente usa no basquete, né? Perto dos 10 gols e 10 assistências, nosso querido Eric Pulga, que deve atingir na temporada.